Bem-vindos então à aula do mapa do fluxo. O fluxo é um dos temas tratados pela psicologia positiva, mais conhecido como flow em inglês, pelo Mihaly, que é um psicólogo que desenvolveu essa tese em que diz: o momento em que você está muito envolvido numa tarefa, onde o tempo passa voando, onde você se sente focado, produtiva, motivada, é o ideal aí entre o desafio e a habilidade, é o momento que pode-se dizer que você está em flow. Então, esse aqui é um gráfico que eu criei para tentar mostrar de uma forma mais clara de como que seria o flow. O flow é uma habilidade que você faz, uma tarefa que você faz no seu trabalho, quando você está ali exercendo a sua profissão, em que você se sente tão engajada naquele momento, tão focada naquele momento, que o tempo passa voando e você tá se sentindo desafiada. É uma tarefa difícil a ser feita, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa desafiadora, é uma tarefa que você precisa se concentrar, mas ao mesmo tempo que você tá ali concentrada, que você tá focada, que exige uma concentração maior, você também se vê imersa naquele momento e as horas passam, né? As horas passam voando, inclusive essa é uma das principais sensações que a teoria do flow diz. Ou seja, então quando você tem um desafio e habilidades estão equilibradas, ou seja, é muito alta aí o desafio e é muito alta a habilidade, as duas pontas, você tá no topo, né? As metas são claras, você tem um foco total. Quando há uma perda de autoconsciência, uma perda da noção de tempo, um feedback imediato, ou seja, você está fazendo aquilo ali, e ao final de concluir aquela tarefa, há uma sensação de realização do nossa, consegui fazer isso, mesmo que seja tão difícil e desafiador. Você tem uma sensação de controle, porque mesmo sendo desafiante, mesmo sendo difícil, você é uma pessoa que tem habilidade para exercer essa tarefa. E essa atividade em si, ela já é recompensadora quando você termina. O que que é interessante, então, acompanhar o flow, tá? Nesse momento que você está entre o desafio e a habilidade, onde que você se sente ali desafiada, engajada para você entregar a sua melhor performance, o Mihaly ele diz que é um ponto essencial para você perceber uma tarefa que você, de uma certa forma, gosta de executar e tem habilidade para aquilo. Aqui nessa cena desse filme da Disney, eu coloquei porque ela é muito interessante. Tem uma cena desse filme que o personagem principal, ele começa a tocar, ele toca piano, né? Ele é pianista, e ele começa a tocar piano de uma forma tão imersa, e aquilo ali é muito difícil, desafiador. Ele toca ali uma sinfonia muito difícil, penso eu, mas ele tá tão imerso naquilo que ele se vê voando, assim, mesmo fazendo algo extremamente desafiante, extremamente difícil. Nessa cena desse filme Soul, se vocês não assistirem, eu recomendo fortemente assistir, porque ele demonstra uma imersão em uma atividade desafiadora e que ele tem habilidade e dá para perceber o quanto ele gosta daquilo quando termina. É como se voltasse para o corpo. Essas atividades de flow, elas são ótimas para nos dar aí pistas do que a gente gosta de fazer e exerce com uma certa facilidade no nosso dia a dia, mesmo que não seja tão claro. Então, aqui eu preparei algumas perguntas para te ajudar nesse momento de reflexão, para você começar a prestar atenção no seu dia a dia, o que te causa flow. Qual atividade no seu dia que você gosta tanto de fazer? Que você se sente em flow, você se sente no fluxo, você se sente imersa. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, mas um exemplo meu é quando eu dava treinamento. Então, quando eu dava treinamento, enfim, para as equipes, podia ser treinamentos para equipes pequenas, de 10, 15 pessoas, ou para treinamento para equipes grandes, como eu já dei, para mais de 100 pessoas. E naqueles treinamentos que eu dava, normalmente duravam ali 4 horas, 5 horas de treinamento. E eu ficava exausta quando eu terminava aqueles treinamentos.
Entretanto, quando acabava aquilo, era uma sensação de realização tão grande que, mesmo exausta fisicamente, eu estava me sentindo muito feliz e realizada emocionalmente, psicologicamente. Ou seja, o físico, logo, ele exige, né? Porque você está em pé ali e fala o tempo todo e está em uma situação de exposição. Mas ao mesmo tempo, o feedback ele é imediato e não é de ninguém falando para mim, sim eu mesma. Eu senti ali no final como eu sentia feliz de fazer aquela atividade. Então, pronto. Vamos então agora tentar mapear os seus flow, o seu momento de flow, os seus interesses, porque aqui são pistas que o seu corpo te diz aí diariamente e normalmente quando a gente vive no piloto automático a gente não presta atenção. Então, a primeira pergunta é: quando foi a última vez que você estava tão imerso em uma atividade que perdeu completamente a noção do tempo e só percebeu depois que havia passado horas? O que que você estava fazendo? Normalmente eu peço para você prestar atenção em atividades profissionais, mas se você está se sentindo em um momento muito perdida na sua área profissional, que ali nada te causa flow, então vamos trazer essa pergunta também para o seu lado pessoal. Então, o que que você faz diariamente? O que que você gosta de fazer diariamente que te deixa nesse estado de flow? Aqui são alguns momentos, algumas respostas que a gente vai começar a buscar dentro, para depois a gente começar a levar elas para algum lugar, né? Para uma direção. A segunda pergunta é: em que tipo de atividade você sente um equilíbrio entre o desafio e a habilidade? Ou seja, você faz aquilo, nem é tão fácil e que fica entediante e também não é tão difícil que gera uma ansiedade. Então, eu tenho aqui vários exemplos de mentoradas que trouxeram aí o seu dia a dia. Então, uma que eu lembro muito bem era a Luísa, que é a advogada. Então, ela, por exemplo, se sentia muito imersa ao fazer petições. Como ela é advogada, então ela tem que fazer petições como o seu dia a dia, e aqui ler, montar a tese, né, buscar os artigos e tal, montar a petição em si era algo que ela gostava muito de fazer, de montar ali, de criar aquela peça. E era um momento onde ela se sentia em um estado de flow, então em um momento imerso. Em quais momentos você sente que a sua mente está completamente focada, sem distrações internas, sem necessidade de validação externa, como se nada importasse além do que você está fazendo? Ou seja, nesse filme aqui do som, quando ele está ali naquele momento de tocar o piano, que ele se sente, é como se ele saísse do próprio corpo, ele ali não tá prestando atenção no feedback externo, né? Nada ali do que se vão falar, vão aplaudir, não é esse é o ponto. E sim o como ele se sente ao realizar, ao fazer aquela tarefa. Então aqui a pergunta é quando existe aí quando você faz algo que nada importa, mesmo se não há uma validação externa. Que atividades te deixam energizado depois de fazer, mesmo que sejam cansativas? Então, nesse caso, por exemplo, dos treinamentos, eles me deixavam exausta fisicamente, mas ao mesmo tempo me deixavam muito feliz e realizada, com energia, né? Energeticamente. E te dá uma sensação de realização autêntica, como se fossem uma extensão natural de quem você é. Ou seja, você não está forçando aquilo, você está fazendo aquilo de uma forma tão natural e espontânea que é algo que você faz e você sente uma realização por você fazer, simplesmente por você expressar. No livro do Design Your Life, os autores eles tratam o flow, né, uma forma de falar do flow. Eles não citam a palavra flow, né, ou o jornal do flow, porque isso é do psicólogo Mihaly. Mas o Bill Burnett e o Dave Evans, ele trata como o jornal do Good Times, ele coloca, né, ó, Good Time Journal. E aqui eles falam para você mapear, então, os seus interesses, os seus momentos de flow diariamente, tá? Então, tudo que você faz, principalmente aquelas tarefas que te deixaram feliz e energizada. E eu quero primeiro diferenciar aqui o que é uma tarefa de energia e o que é uma tarefa de engajamento, porque são coisas parecidas, mas não são iguais.
Então, por exemplo, quando você participa de um planejamento estratégico na sua empresa, enfim, onde quer que seja, você sabe que essa tarefa vai te exigir foco, visão, tomada de decisão. Ou seja, ela vai te dar bastante engajamento, mas ela não vai te dar energia. Você não vai ficar energizado de fazer aquilo. Não, você vai ficar engajada de fazer aquela tarefa. Resolução de problemas complexos, por exemplo, no seu trabalho, quando você tem que resolver algumas coisas, né? É desafiador, envolvente, ou seja, te engaja, mas não te energiza. Fazer listas pequenas e riscá-las logo, isso te dá bastante energia, apesar de não te engajar, neurocientificamente falando, né? Resolver tarefas rápidas, então respostas curtas, aprovações simples, são coisas que você já vai tirando do seu, né, da sua lista de tarefas, suas listas de to-dos, e isso te dá muita energia, porque é como se você estivesse realmente dando check na lista, né? E por isso que você se sente energizado, mas não necessariamente vai te causar engajamento. Então, aqui no nosso jornal, nós vamos fazer isso por um período pelo menos de 3 semanas e que eu espero que você goste e continue a fazer isso sempre, porque o journaling é uma técnica parecida e que te ajuda mesmo a identificar ali no seu dia a dia coisas que te drenam, coisas que te engajam, coisas que enchem o seu copinho. Então, como que a gente vai fazer? Você vai, de uma forma muito simples, num papel ou até mesmo no bloco de notas do celular, você vai anotar as atividades que você fez no dia. Detalhe, sempre ao final do dia, 5 minutos antes de dormir, você faz essa tarefa. Não deixa para fazer essa tarefa no dia seguinte pela manhã, porque quando você, ao acordar, você já tem uma memória diferente do que aconteceu naquele dia anterior. Você já dormiu, já descansou e as coisas já passaram. Então, antes de dormir, pega um papel ou mesmo no bloco de notas. O meu, no caso, eu faço no bloco de notas do celular, porque eu gosto de ficar ali registrado e ver em outros momentos. E aí você coloca o que que você fez, qual foi a tarefa que você fez e o nível de energia que te deu de 0 a 10. E o nível de engajamento que te deu de 0 a 10. Então, exemplo, respondi muitos e-mails. De 0 a 10, essa tarefa me deu, sei lá, 2 de energia, né? E eu fiquei muito engajada ao fazer isso. Então, sei lá, me coloco nota 7, 8 de engajamento. Então, você vai colocar as tarefas que você fez aqui profissionalmente e quanto te deu de energia ou engajamento. Se você preferir listar as tarefas que você fez no seu dia no geral, não só profissionalmente, também é super válido. Eu mesma faço dessa forma. Eu coloco todas as atividades, inclusive as que não foram profissionais. Então, por exemplo, corrida matinal me deu muita energia e me deixou muito engajada. E depois que você fizer, então, essa tarefa por vários dias, a gente vai analisar essas tarefas, tá? Então, você vai colocar, por exemplo, aqui as notas de cada tarefa que você fez e quanto que te deu, e vamos analisar isso. Aqui é só um exemplo de, né, de tarefas aleatórias que as meninas me trazem em consultas, mas você faz as suas e depois, num período de 3 semanas, a gente vai analisar. A próxima aula, então, vai ser como que nós vamos analisar esse mapa do fluxo. Até a próxima aula.